Namaskar. Hoje é a primeira live que eu faço só com os anúncios do Instagram e sem avisos individuais. Mas eu acredito que algumas pessoas já estão acompanhando essas lives nesses horários. Então, a partir de agora, eu não vou mais fazer publicações individuais, só as publicações coletivas. Bem, nós estamos sempre conversando sobre algum tema que é comum aqui no espaço Ayurveda Yoga, que são eventos, são cursos de yoga, grupos de estudos, e hoje eu escolhi, porque como eu falei anteriormente, essas lives eu recebo elas em meditação ou sugestões das pessoas. E eu já vim desde a semana passada com essa ideia de fazer essa live, porque foi a partir de uma conversa que o meu filho Fabrício teve comigo que eu decidi por esse tema esse, as árvores e seus saberes. Bem, nesses dias quentes, muito quentes que nós tivemos, acho que no meio de setembro, ou início de outubro, não me lembro bem, mas cada um deve ter vivido uns dias de muita quentura. E ele tem um professor que estava reclamando muito da quentura. Aí, meu filho mora em Porto Alegre. Em Porto Alegre, quando esquenta, é muito mais quente que aqui, porque carece desse vento, carece dessa brisa marinha. E aí, ele foi e falou para o rapaz: você está achando muito quente? Aí, sim, está muito quente. Então, você vai olhar o prato que você come. Aquele bife que você tem no prato, ele tem uma quantia mínima de responsabilidade por essa quentura. Mas essa quantia mínima potencializada para muitas pessoas faz com que você tenha essa temperatura. E a partir dali, eu já venho há um tempo conversando sobre isso, não só para fora como para dentro, porque muitas das conversas são conversas para dentro, dessa dificuldade que nós temos de estabelecer as conexões. E por não estabelecermos as conexões, nossas atitudes, normalmente elas são compartimentadas e elas não são de acordo com o nosso modo de pensar. Pensamos sobre uma coisa, mas ignoramos a nossa atitude, a nossa ação. Dentro dessa resposta que Fabrício deu para esse rapaz, está embutida uma coisa muito grandiosa. Por quê? Para a manutenção desse prato com carne, é preciso, vamos olhar para trás, o que vai ligando, vamos ligando. E o que nós vamos chegar? Nós vamos chegar a uma condição onde é preciso desmatar. Porque o gado bovino, ele não subsiste em locais de floresta. É preciso desmatar, é preciso colocar a grama ou o capim, seja lá o que for, para que ele possa se alimentar e, ao mesmo tempo, aquela condição de aumento
do gado bovino faz com que aquela terra vá sendo pisada. E esse gado, ele também vai dispor de uso de muita água para ele sobreviver. Então, com isso, duas coisas não combinam: árvore, grama e árvores, e grama e água. Se tem grama, a água vai diminuir. E o que é óbvio, há uma desconexão muito grande dessa importância das árvores na manutenção hídrica do planeta. O que hoje nós estamos vendo na Amazônia é uma seca. Já existiram secas, muitas secas já existiram, mas essa seca que hoje nós estamos tendo notícia, e para mim não foi só notícia, porque eu estive no mês passado em Manaus, onde a cidade de Manaus ela estava toda tomada de fumaça dos incêndios esses produtos de desmatamentos, porque corta, queima, e ali aquelas árvores, aquela vegetação que deveria fazer esse controle da água para a produção das nuvens não acontece. Então, o que a gente traz hoje? Nós esquecemos completamente daqueles seres que não se manifestam por palavras. A árvore, ela é um ser que não se manifesta com palavras. E como ela não se manifesta com palavras, nós temos com ela uma relação utilitária. Relação utilitária que é toda a relação que nós temos com aqueles seres dito que não são inferiores. E é comum a gente ouvir, pelo menos na escola, nós aprendemos assim: elas vieram para nós desfrutarmos. Realmente nós desfrutamos das árvores de uma forma bem simples e potente, que é a oxigenação. Embora a oxigenação do ar não tenha, em sua maioria, a produção necessária para a manutenção da nossa vida. Nós temos as árvores com a produção do oxigênio, mas temos também as regiões costeiras, as algas são grandes produtoras de oxigênio para a atmosfera. Só que as árvores, elas são vistas como um ser que está ali e que eu posso fazer dela o que eu quero. Primeiro porque nos meios urbanos elas são muito assim desvalorizadas, porque no meio urbano tem-se a ideia de que a árvore está ali para sujar com a folha, os galhos que caem, as raízes que destroem as calçadas. E aí, o que a gente observa com isso? Que essa condição da árvore ainda não é vista como um instrumento necessário, altamente necessário para o equilíbrio hídrico e, consequentemente, o equilíbrio da temperatura no planeta. Hoje, toda essa briga internacional pela Amazônia advém do fato de que a Amazônia ela faz o controle dessa temperatura não só
na região, não só no Brasil, mas como todo o planeta. E aí nós vamos observar algumas sutilezas das árvores. Elas têm, e isso já foi comprovado, que se você tem uma casa e ao redor da sua casa você planta árvores, você tem uma diminuição de 25% da quentura. E isso eu observo na minha casa. A minha casa eu plantei árvores ao redor dela e a temperatura da casa diminuiu muito. Isso você sente quando anda numa calçada e que está num dia muito quente e você passa por debaixo de uma árvore. Logo ao passar debaixo da árvore, você sente uma temperatura agradável, porque uma árvore com as suas folhas, ela tem a condição de absorver os raios que queimam, os raios infravermelhos, raios ultravioletas, que são raios que eles têm uma utilidade, mas como essa camada de proteção do planeta já anda um tanto avariada, eles chegam à Terra com muito mais intensidade. E quem é que segura? A árvore. A árvore, isso é uma coisa que já está também provada, ela tem as mesmas funções que nós, ela tem circulação, ela tem absorção, ela respira, e ela tem algumas sabedorias que nós estamos hoje acessando a pesquisadores que estão percebendo que certas árvores, e dentro de um ecossistema saudável, porque o que é um ecossistema saudável? O ecossistema saudável é aquele onde eles estão em consórcio. Você vai encontrar dentro de uma floresta, mesmo que essa floresta não seja uma floresta primária, mas nós vamos ver ali as plantas, as árvores ciliares, a mata ciliar, nós vamos ver as árvores altas, nós vamos ver árvores com um tronco mais grosso, que é comum das árvores mais velhas, porque nós, como as árvores, observem para mim, eu estou muito mais engrossada e menor do que fui na juventude. Na juventude eu era mais fina e um pouco mais alta. Agora que eu estou mais velha, eu estou mais engrossada e mais baixa. Então as árvores também têm essa dinâmica. E aí dentro de um ecossistema saudável, nós reconhecemos as árvores mais velhas. E quem são essas árvores mais velhas? São aquelas que dão proteção e alimento para as árvores mais novas. Porque quando a gente olha uma árvore, que olha uma floresta, nós olhamos só por cima, mas embaixo, no solo, existe, é como se fosse uma outra grande floresta composta pelas raízes. E essas raízes que estão lá embaixo, elas prestam ajuda às outras árvores. Considere isso como uma rede de apoio, e isso já tem provas, tem pesquisas mostrando isso. Então aquela árvore grande que tem dentro de uma floresta, ela não está grande só porque ela absorve alimento para ela. Ela está grande, ela é como se fosse uma matriarca, distribuindo alimentos para aquelas outras que estão ao redor. E o que a gente observa nos meios urbanos? Nos meios urbanos, as árvores, elas têm sempre a mesma dimensão de tronco. Não existe uma árvore matriz para distribuição de energia, de alimento, porque como ela está no meio urbano e ela está sendo ameaçada,
todas elas recolhem para si aquilo que elas precisam. E elas ficam como a natureza das pessoas no meio urbano. Elas tomam uma atitude individualistas. Elas são individualistas. Se você vai ao parque de uma cidade onde as árvores foram plantadas, você vai ver que ali a dimensão de tronco é toda igual. Então você vai ver todas as árvores com a mesma dimensão de tronco. Já quando você entra numa floresta onde a dinâmica é de parceria, você vai encontrar árvores com uma dimensão de tronco grande e outras árvores com uma dimensão de tronco pequenas e outras árvores bem menores que são sustentadoras dessas árvores maiores. O que a gente traz aqui hoje é para que nosso olhar se torne mais sensível a esses seres que nós nunca vimos, pelo menos a maioria nunca viu, como seres inteligentes da criação. As nossas árvores são árvores, as nossas árvores, elas estão ali com toda a sensibilidade que nós temos. É comum a pessoa vai e corta uma árvore como se ela não fosse nada nem ninguém. Não, ela é um ser, e um ser de extrema sabedoria. O que nós deixamos de compreender? Nós, dentro do nosso egocentrismo, nós que estamos dentro de um projeto de vida antropocêntrico, onde o homem é o rei que manda, que constrói, que destrói, deixou de ver outros seres da criação como merecedores da vida. E dentre esses seres merecedores da vida, dentre esses seres necessários para a nossa existência, estão as árvores. As árvores, elas têm uma condição especial de chegar ao mais profundo dos lençóis de água subterrânea. E elas puxam essa água chega até as suas folhas e as suas folhas vão transpirar e evaporar. E essa evaporação é o que vai formar as nuvens. Nuvens essa que a minha professora Aline, isso eu agradeço a ela, o desenvolvimento em mim desse olhar vai formar aquilo a que chamamos os rios do céu. E esses rios do céu, em algum momento, vão nos devolver essa água. As árvores, elas têm algo muito especial que poucas pessoas já viram. Em cada folha existe em cada folha de árvore. Isso, se vocês um dia não viram, vale a pena ver. Olha a forma que está a minha mão. Essa mão aqui, cada folha tem muitas boquinhas que fazem assim e assim, assim e assim, que são as boquinhas que respiram. E isso é lindo de ver. Eu me lembro que quando eu dava aula para as crianças, e essa foi a minha profissão antes de ser professora de yoga, eu mostrava para as crianças e elas ficavam extasiadas. Porque uma das formas de desenvolver o afeto é aproximar e conhecer. Quanto mais nós nos aproximamos,
de um ser vegetal, de um ser animal, mais nós desenvolvemos a condição de afeto e mais somos capazes das relações de troca. As árvores, elas têm também uma sintonia, e essa sintonia é muito interessante porque, assim como nós, se nós tivéssemos também num equilíbrio maior, nós também nos conectaríamos com os ritmos cósmicos. É fácil de você ver uma árvore, ela floresce aqui, é uma espécie. Há poucos dias eu publiquei uma foto do jacarandá mimoso, que é a nossa carobinha florescendo. Aí uma amiga ligou para mim, numa outra região aqui serrana, e disse assim: Firmina, a minha também está florescida. E se for para outro lugar, também está florescendo, porque elas têm essa condição de conexão cósmica. Ela se conecta com os ritmos, ela se conecta com as estações, com o sol, com a lua. E nós também, se tivéssemos num estado de equilíbrio mais avançado, nós viveríamos em completa conexão com esses ritmos cósmicos, esses ritmos circadianos que são conectados dentro de nós através das nossas glândulas. Bem, nosso tempo aqui é muito pequeno, mas vamos sempre lembrar de uma coisa, e se isso for lembrado e puder tocar algumas pessoas ou alguém, nós não estamos soltos nesse planeta, nós somos uma rede, uma trama, e essa trama tem fios, e quando um fio arrebenta, toda a rede começa a arrebentar. E uma das formas de arrebentar essa rede é estimulando a matança de animais, a criação de animais para consumo alimentar. Nós somos capazes de viver sem o consumo de alimento animal por toda uma vida. E é fácil de ver. Se vocês observarem do lado, vocês vão encontrar quem são as pessoas mais saudáveis, quem são as pessoas de mente mais amplas. São aquelas que hoje estão minimamente se conectando com os ritmos da natureza e não degradando. Hoje, o que vivemos é uma coisa muito séria, porque nós deixamos de considerar os seres que não são humanos como seres da criação. E isso é uma coisa que nós, a cada dia, podemos, aquilo que a gente tem dificuldade, a gente precisa pedir ajuda a Deus, porque muitas vezes a gente até quer mudar alguma coisa, mas não é possível. E nós, como adultos, trazer para as nossas crianças, trazer para as gerações mais jovens, algumas atividades que podem aproximar as pessoas das árvores. Eu tenho uma tarefa que sempre dou para as crianças, elas serem madrinhas de uma árvore. Uma outra tarefa que eu passo para os adultos é vocês terem 2 árvores, pelo menos, que sejam suas amigas, suas confidentes, suas companheiras. Nós já temos notícia do mundo todo, vem de todos os lados, os banhos de floresta que teve início no Japão e que hoje está sendo espalhado pelo mundo todo. Mas isso a gente já está experimentando e não precisa nem
nem de teoria nenhuma, é só você entrar numa floresta e sentir a temperatura e sentir a energia das árvores, que ao sair dela você já se sente outra pessoa. Mas o que nós estamos tendo dificuldade é porque a cada dia nós estamos perdendo as nossas florestas. As áreas urbanas, elas estão sendo destruídas para a construção de prédios, de outras construções à base de cimento. Nós aqui em Araruama temos, e eu denuncio assim publicamente, uma perda muito grande das nossas árvores. Nós tínhamos na praça uma moita de bambu maravilhosa que foi dizimada da noite para o dia para fazer um prédio e nesse prédio fazer um programa para a terceira idade. E eu sempre fico pensando como seria maravilhoso esse prédio para a terceira idade ser o bambu, sabe? O teto, o bambu, os cômodos dentro daquele bambu. Então nós estamos muito longe ainda de perceber isso, só que nós sabemos que se a gente não aprende por bem, a gente vai aprender por mal, como nós agora estamos sofrendo, porque na hora em que isso acontecer, todos serão prejudicados. Porque a natureza humana, nós sabemos que é sempre luz e sombra. A humanidade sempre vem vivendo esse percalço dos dois lados, mas nunca na história da humanidade, só na época dos dinossauros isso aconteceu. Por que eles acabaram? Porque eles destruíram toda a vegetação. E como daquele tempo para cá, nós estamos vivendo outra era dos dinossauros, onde toda a vegetação, e aí vocês têm as estatísticas de internet, as estatísticas de destruição da Mata Atlântica, as estatísticas de destruição das florestas no mundo todo, e hoje essa destruição absurda que está na Amazônia. O que nós hoje queremos apontar é que eu vou trazer aqui 2 exemplos finais que para mim foram muito impactantes, né? Primeiro, nosso mestre Baba, ele construiu uma cidade no nordeste da Índia, e essa cidade Anandanagar, ela era um deserto. E aí eles fizeram uma grande empreitada de plantios de árvores, porque o plantio de árvore, como eu falei para vocês, faz os rios do céu, e os rios do céu alimentam os rios da terra. E isso é um grande exemplo. Eu já estive lá algumas vezes e eles têm água, mesmo com toda aquela condição precária de clima do nordeste da Índia. E um outro exemplo brasileiro que também me inspira muito é uma história nós temos um grande fotógrafo, né, o senhor Sebastião Salgado, que ele nasceu numa cidade de Minas, em Moés, e lá toda a fazenda que pertencia ao pai, eles tiveram uma seca enorme, as nascentes se acabaram, e quando ele volta para o Brasil, ele cria uma ONG e uma RPPN, onde ele começa a replantar aquela fazenda. E hoje essa fazenda tem nascentes para todos os lados. E isso são 2 exemplos que eu estou trazendo, mas é claro que existem muitos exemplos, muitas coisas que estão sendo feitas para ir, porque ao mesmo tempo que esse momento planetário ele está muito conturbado, mas dentro disso a luz também está se fazendo. Então, o que eu trago hoje é essa campanha, que nós possamos plantar mais e mais árvores, porque todos os nossos saberes de nada vai adiantar se esse planeta se acabar, porque ele é que nos mantém aqui. Esse corpo aqui é o corpo da Terra, e ele é mantido por aquilo que ela nos dá, que são
as plantas, os vegetais e os animais também se alimentam disso. E nós podemos ser alimentados não pelos animais, mas pelas plantas que estão aí a serviço, porque nada nos ensina mais sobre silêncio, sobre paciência, sobre entrega do que uma árvore. E eu quero encerrar hoje aqui essa nossa live com uma oração que o nosso mestre São Francisco, primeiro umas perguntas que foram colocadas aqui. O que é uma planta? Uma planta é Deus descansando. O que é uma flor? Um pedacinho de Deus florescendo. Por isso, Carol, eu tô aqui toda enfeitada de flores hoje, tá? E o que é um pássaro? Um pedacinho de Deus cantando. E o que é o homem? O homem é o todo, no qual ele, em toda a sua diversidade, reunifica-se e encontra-se a si mesmo. E aí São Francisco diz o seguinte: todas as criaturas da terra sentem como nós, todas as criaturas buscam a felicidade como nós. Todas as criaturas amam, sofrem e morrem como nós, portanto, são obras do Criador Todo-Poderoso, equiparados a nós, são nossos irmãos. Então, a árvore é a nossa irmãzinha querida, a árvore é a nossa mãe, que no primeiro bocejo de vida fora do corpo, ela nos deu alimento. E quando eu não for capaz de absorver mais esse alimento, ela vai nos acolher, a nossa Mãe Terra. Namaskar para todos e até o nosso próximo encontro. Obrigada a vocês por esse momento, a quem está agora e a quem está depois.